Ô Lucas, Opa, e aí, Mário? Boa tudo bem, noite. cara? Boa Beleza, noite. cara? E aí? Como é, como é que tá o áudio aí? Tá legal? Cara, pra mim tá legal. Será que todo mundo está me escutando bem também? É, o pessoal tava ouvindo bem, tá, enfim, o, o vídeo tá legal também, pelo que todo mundo já acenou, e eu acho Bacana. que o seu também tá bom. Então a gente pode dar início aí, né? Você quer Beleza. começar fazendo o mantra? Vamos fazer o Uragadiroga? E aí a Vamos, gente pode então. começar. Tá. O Lucas vai entoar um mantra, que é um mantra inicial aí do Ashtanga Hridaya, né, um dos principais tratados clássicos do Ayurveda, e depois a gente vai dar início ao nosso live. Tá legal? Isso aí. Então, pessoal, ficar de forma tranquila para a gente estar receptivo, receber esses conhecimentos do Ayurveda e entoando, acompanha mentalmente o mantra. Ragadiroga Satatan Shaktan Asheshakaya Prasutan Asheshan Autsukya Mohara Chidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Namastê. Namastê. E aí, Mário, beleza? Boa noite Tudo, oficialmente na nossa live. tudo certo? Seja bem-vindo. É um prazer estar Beleza, aqui contigo hoje. boa noite para todo mundo que está aí nos acompanhando também. Então, eu vi que na hora que eu entrei, você estava já meio que comentando com o pessoal, né, a ideia do porquê, né, desse podcast, não é isso? Isso, E nesse nosso momento aí de Covid, em que a gente quer, outono, na verdade, também, de Covid, que a gente quer que as nossas vias respiratórias estejam cada vez melhores, né? Eu acho que caiu exato. bem a calhar isso aí. Mário, vamos fazer o seguinte, cara. Tem o pessoal eventualmente também do meu canal, depois a gente vai divulgar isso. Se apresenta aí rapidamente, por favor. Óbvio que o pessoal do seu canal aí, do seu Insta, ou quem te acompanha, obviamente sabe quem você é. Mas dá um overview aí pro pessoal do canal, do Ayurvedic, eventualmente, de onde você é e tal, e vamos nessa. Tá legal. Bom, então eu sou o Mário, terapeuta Ayurveda. Eu tive o meu primeiro e sou professor de meditação transcendental e yoga também. Eu tive o meu primeiro contato com Ayurveda foi em 2008 com um Vaidya, que é um médico indiano. Logo após o retiro que eu fiz um retiro de 4 meses e meio, né, para me tornar instrutor de meditação, e depois desse retiro eu tive com um Vaidya que foi indicado pelo meu mestre, né, e aí eu fiz um tratamento com esse Vaidya e me encantei com aquilo, né? Depois de ter saído desse, desse retiro que eu fiz de 4 meses e meio, que foi um retiro de muita prática de meditação, de contato com o conhecimento do yoga. Logo em seguida, Isso aqui no eu tive Brasil? foi no interior de São Paulo. Aqui, É. beleza. E logo em seguida eu tive contato com esse Vaidya, né, que também faz parte do nosso movimento da meditação transcendental. Aham. E com esse tratamento eu vi, cara, como aquilo me trouxe uma série de benefícios, né, de bem-estar físico, mental, né, melhora no processo de digestão, de disposição. E aí eu fiquei super animado e decidi também naquele momento que eu queria estudar um pouco mais Ayurveda, né? Então foi a partir de uma experiência pessoal que eu tive, né? E, e logo em seguida eu comecei a buscar e foi 2011, 2012 que eu fiz o meu curso de terapeuta aqui com com o Dr. José Ruguet, aí depois comecei a estudar e não parei, né? Foi uma escadinha que eu continuo Um subindo até hoje, contínuo até aí. hoje, até hoje eu estudo, né? E também dou aula, né? Também sou professor de Ayurveda, então eu acho que, enfim, é uma escada que você começa a subir e não termina,
Não nunca, tem né? fim. Exato. Nessa vida você, em uma vida você não termina de estudar Ayurveda, você continua sempre, Exato. sempre. E todos os Vaidyas, né, que eu conheci, eles também estudam, então isso é importante, fundamental. Mas Muito fala de você um importante. pouquinho também. Beleza. Então, boa noite para todos. Primeiramente, obrigado aí, Mário. A gente estava já trocando figurinha. Vamos marcar live, vamos, não vamos, vamos. Covid aí chegou. Entre aspas, deu tempo aí para todo mundo. Obrigado aí, um abraço para todo mundo aí do Insta aí. Bom, meu nome é Lucas, né? Lucas Campos. Eu estou atualmente à frente da iniciativa que é o Ayurvedic, que ele nasceu simplesmente assim. Eu fiz o curso também com o Dr. José Ruguet, né? Dr. Ruguet. Depois do curso, cara, eu queria aplicar, de certa forma, como é que eu poderia levar o Ayurveda com os conhecimentos que eu já tinha, vamos dizer assim, né? E a minha área de formação é TI, trabalho com TI ainda, sou professor universitário da área de TI. E uma forma que acho que é bem prática, que hoje em dia todo mundo usa, apesar que eventualmente agrava muito vata, vamos dizer assim, é o celular, né? E aí a ideia era pegar esses conhecimentos do curso e tentar colocar dentro de um aplicativo. Eu tinha dado uma olhada no Brasil especificamente, não tinha nada. Enfim, aí criei o aplicativo nesse sentido para poder levar mais isso aí para as pessoas de uma forma até bem tranquila. Falei com o Dr. Ruguet na época, né, uma parte do material que está no aplicativo lá. Aí ele, mas você acha que quantas pessoas? Eu falei, cara, Dr. Ruguet, acho que sei lá, umas 100 pessoas por ano, isso aí vai ser tranquilo. Então, né, o Ayurveda não está tão difundido. Passados dois anos, mais ou menos, eu acho, a gente está com 12 mil downloads do aplicativo. Ele é gratuito na plataforma Android. Então, assim, a minha formação com o Ruguê, eu também, pô, o Mário aí já me deu aula. Tenho um agradecimento aí também, que veio antes da gente, assim como todas as outras pessoas. Estou estudando também, continuo estudando, igual você falou, é um processo de muito autoconhecimento, de muita transformação interna, para depois você poder entender isso também e poder levar para os outros, né? Então, a terapeuta Ayurveda também, nós dois baseados aqui em Brasília, né? E sou calouro do Mário na turma de formação lá. E é isso. E agora com os podcasts também, que a ideia é levar também de forma gratuita, de uma forma acessível para a galera. Então, acho que é isso. Legal. Sem mais Bacana. delongas. Muito, é muito bom o trabalho do Lucas assim, é um trabalho muito importante, né? Um trabalho de informação e ele que é da área de TI, assim, manja de fazer isso super bem. Acompanha aí que vale a pena. Enfim, eu acho que ele está fazendo isso de forma bem dedicada, né? E muito bem feita, muito bem elaborado, com conteúdo muito bacana. Vale muito a pena para quem quiser ter um contato assim, né? Com a Ayurveda, vai lá e escuta o Lucas que tem muita coisa legal. É isso aí. Vamos pro foco aqui. Isso, então Cara, vamos falar eu daquilo que a gente trouxe veio, né? duas informações que eu acho relevantes aqui, só para a gente contextualizar. A gente vai falar um pouco de distúrbios respiratórios e tal. Só para a gente ter uma ideia, Mário, eu trouxe aqui duas informações, tá, da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde, sobre dados assim específicos e também do SUS aqui nosso, tá, dados brasileiros. Só para a gente ter uma ideia, né, com relação a um dos tipos, uma das doenças dessa parte respiratória. A rinite alérgica, por exemplo, ela é considerada como uma doença de maior prevalência entre as doenças respiratórias crônicas, tá? Isso, assim, a nível global mesmo, e acomete cerca de 25% da população em geral. Então, o que a gente está falando aqui Olha tem uma só, relevância de 25% da população mundial, né? olha só. E com sintomas, assim, apesar de alguns sintomas ter menos gravidade, vamos dizer assim, ela é uma das causas também que impacta muito no atendimento primário dos postos de saúde, dos hospitais e tal, e eventualmente com algumas coisas que a gente vai dizer aqui, vai trazer para o pessoal, isso a gente pode ajudar, inclusive, nessa prevenção ou na manutenção, eventualmente, de algumas coisas. Óbvio que eu sempre digo nos podcasts, a gente quer dizer aqui também que a gente não é médico, eventualmente se uma pessoa tiver numa situação de gravidade extrema, óbvio que ela deve procurar, né, um centro de saúde, um médico e tal, mas não é o nosso foco aqui, esse foco médico-medicina. A Ayurveda, apesar de ser uma medicina, tá? Sobre asma, por exemplo, aqui, Mário, a Organização Mundial de Saúde, isso é um dado de 2003 que deve ter crescido, eventualmente eles colocam isso aqui, acomete cerca de 150 milhões de indivíduos em todo o mundo. Em crianças, por exemplo, a asma é onde a prevalência é maior, mas aí na vida adulta pode aparecer ou pode sumir. Um outro dado aí do SUS de 2008, o Brasil ocupa aí a 8ª posição mundial de prevalência de asma.
Tá? Então variando entre 10 a 20%, dependendo da região aí de onde a gente está. Em Aham. 2007, foi responsável por cerca de 273 mil internações, asma. 2.500 óbitos, do quais aproximadamente um terço ocorreu nas unidades básicas de saúde do SUS. Né? Isso aí gera um valor estimado em que o governo despende para tratar essas pessoas, para atender essas pessoas, de cerca de 98,6 milhões para o nosso sistema de saúde. Então, assim, a gente não está falando de Cara, qualquer coisa, apesar de ser doenças crônicas, né? O impacto mundial e no nosso Brasil também é bem grande, né? É só para a gente fazer essa introdução e trazer alguns dados, ou seja, o que a gente está falando aqui é bem relevante. O Ayurveda tem uma visão, inclusive, bem específica, por isso que você, inclusive, citou e deu a dica da gente fazer esse tema, inclusive, na live, né? exato. Legal, cara. É bom saber isso, assim, né? Porque contextualiza, né? A realidade que a gente tá vivendo, né? Então, eu posso falar um pouquinho, então, fazer uma introdução, né? Claro, claro. Vamos, Tá. vamos lá. Então, esses tipos de distúrbios respiratórios estão relacionados com dosha kapha, né? E kapha, ele tem a sua sede no estômago, tá? Kapha, ele predominantemente tem o elemento água como seu principal elemento, mas o elemento terra também. E ele é responsável por toda a lubrificação do nosso sistema, pela formação de todo o muco, pela formação dos tecidos. Então, o nosso corpo, a gente sabe que ele é basicamente água, né? 75% de água, ou até um pouco mais. Isso. Então, essa água, ela é exatamente isso que a gente pode chamar de dosha kapha, né? E com suas diferentes funções e qualidades, né? Então, esse kapha, que tem a sua sede principal no estômago, né, e a gente pode entender isso como o revestimento, como essa mucosa que reveste o estômago, né, quando agravada, ou seja, quando ela aumenta demais, chega um ponto que ela não fica só ali. O que acontece é que aquela água ela começa a Extrapola. transbordar, né? Ela transborda, vai Isso. para o peito e para a cabeça. E é Tá. justamente essa secreção, esse muco excessivo, né, que acumulou no estômago e transborda para o peito e para a cabeça, que vai gerar os distúrbios respiratórios, né? E o Ayurveda classifica esses distúrbios respiratórios dentro dos capítulos de Kasa e Shwasa, né? Então, quem quiser Isso. aprofundar no tema, basta ir lá, né? Que vai entender um Lá pouco mais a no, fundo. Isso, no Ashtanga Hridaya, eventualmente, se tiver alguém mais que queira entender, eu tinha feito o levantamento, o capítulo no Chikitsa capítulo Aham. 3, né, lá também no capítulo 4 também. E no Charaka Samhita, capítulo 17 e 18 do Chikitsa também. Então lá Legal, ele versa bacana. bem. Aí quem quiser depois, né, se puder colocar, né, aí é só colocar no. Mário, por exemplo, uma galera que é leiga, assim, quando você chegou e falou assim, pô, o Kapha Dosha, ele tá no estômago e tal, como é que a gente poderia falar de uma forma assim, o que que faz esse Kapha Dosha gravar, por exemplo? É comida? Exato. Sei lá, é o tempo? Tipo, eu, por exemplo, eu não sei e te pergunto aqui, mano, você falou de Kapha Dosha no estômago. Me traduz Aham. melhor um pouco isso. Então, bom, Rapidamente, assim, só primeiro, pra gente poder dar o prosseguimento, né? claro, claro. Primeiro, a gente precisa considerar que existe um outro elemento chamado de Agni. O Agni é o nosso fogo digestivo, o nosso fogo metabólico. Ele que é responsável pelo metabolismo de tudo aquilo que a gente ingere, né? Seja em termos de comida ou em termos de impressões sensoriais, emoções, tudo aquilo que a gente capta, né, através da percepção, tá? Seja sensorial, seja emocional, tudo isso precisa passar por um filtro, por um metabolismo, né? Então, aquilo que metaboliza é chamado de Agni, né? Então, esse Agni, ele transforma o alimento em tecido.
Se esse fogo que é concentrado no nosso sistema digestivo, né, ele começa a se apagar, e o fogo se apaga com excesso de água, né, então você começa a aumentar o elemento água. Né? Uhum, Então, por exemplo, uhum. o que, que apaga o fogo? Né? Quais são os alimentos que apagam fogo, né, para ficar mais claro? Né? Então, tudo que tem muita umidade, tudo que tem muito atributo pegajoso também. Vamos lá. Pesado também. Exato, né? Então, esses atributos, né, o atributo pesado, pegajoso, úmido, né, todos eles vão, e Frio. frio, vão agravar o dosha kapha, né? Então, e embotar o nosso metabolismo, o nosso agno, o nosso fogo digestivo, né? Então, por exemplo, vamos lá, queijo, leite, Leite. Banana. farinha, banana, as frutas doces com muita água, muito pesadas, banana, o abacate, é, aí você tem as farinhas também, elas são secas, mas elas, quando elas entram em contato com o corpo, Em elas começam a criar contato. uma cola, né? E tem esse efeito. Excesso de líquidos e líquidos frios, beber água fria, tomar qualquer tipo de líquido frio, Colocar tudo isso gelo vai danificar. demais nas bebidas. Exato. Né? E tudo isso vai danificando o nosso fogo digestivo. Então, falando assim, de novo, né, os laticínios, principalmente queijo e leite, iogurte, né, frutas muito Iogurte. pesadas e doces com muita água, né, banana, abacate, açaí, aquele açaí geladão que o pessoal toma, Manga, né, eventualmente. Açaí gelado, olha só. né, Sim. suco de fruta, Hein, Mário? Mas só para a gente deixar aqui, a gente não quer demonizar nenhum tipo de fruta. A gente só está querendo trazer exemplos e que se isso for consumido de uma maneira excessiva em que a pessoa não consiga digerir, a causa aquele acúmulo que você comentou e começa a dar os problemas, não é isso? exato. Porque, veja, as pessoas tomam água com gelo nas refeições, elas tomam refrigerante com gelo nas refeições, né? Então, todo mundo faz isso, cara. São coisas É. corriqueiras que a gente vê, né? Então, esses alimentos que a gente falou, né? Os laticínios mais pesados, frutas doces com muita água, pesadas, com muita densidade, doces e combinações pesadas, sorvete e etc. Tudo isso vai sobrecarregando o nosso sistema digestivo e apaga o fogo. Né? Então, se Sim. você faz consumo desses alimentos de forma bem regular, esse é o problema, né, Lucas? Se você faz consumo disso de forma regular, isso vai gerar esse embotamento. Né? E aí o que, que vai acontecer? Né? Existem alguns sintomas que você vai notar em que esse acne começa a estar prejudicado. Né? Então, a sensação de perda de apetite, enjoo, aumento da salivação, né? Sensação de peso no estômago, no corpo, Uhum. cansaço, Uhum. né? E até Uhum. vômito, salivação excessiva, Eventualmente. né? Tudo isso são Peso na sintomas de cabeça, que, às vezes. exato, no corpo todo, né? É. Então, esses são Preguiça, alguns né? Às vezes, né? são alguns dos sintomas de que esse elemento água se agravou, aumentou e está circulando pelo seu corpo, impedindo que as funções metabólicas elas aconteçam. E aí isso vai embotar também a sua mente, isso vai embotar o seu sistema digestivo, isso vai embotar todo o seu sistema, Até a nível celular, gerando, inclusive. exato, gerando esses distúrbios, né? Então, Bacana. você quer falar alguma coisa assim a respeito disso, antes da gente entrar para outras? Não, então, eu acho que é isso mesmo, né? Então, assim, para quem eventualmente está chegando agora, não conhece muito de Ayurveda, a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com a capacidade que a gente tem de digerir as coisas e a quantidade de coisas que a gente come. E igual você falou, alguns alimentos que têm alguns atributos específicos, eles podem potencializar essa nossa capacidade digestiva ou diminuir, né? Assim, no Ayurveda a gente tem quatro sinais, vamos dizer assim, quatro
possibilidades da nossa capacidade digestiva e metabólica, que faz parte de todo o trato gastrointestinal, que a gente chama de Agni aqui no Ayurveda, né? Ele pode estar muito alto, que não é legal, ele pode estar muito baixo, que é o caso que a gente estava falando agora, que também não é legal, ele pode estar variando demais, que também não é legal, e, óbvio, o quarto caso, vamos colocar aqui, que é um estado de equilíbrio, onde você consegue digerir as coisas, isso alimenta bem os seus tecidos, isso alimenta bem a sua mente, e você aí vai ter uma vida, vamos dizer assim, saudável, né? Inclusive impacta positivamente nos doshas, não é isso? E Exato. essa migração, então, aí, você já falou, cara, como é que então? Já isso vem, eventualmente, agravou demais esse kapha, eventualmente o Agni está muito baixo, a capacidade digestiva está muito baixo, e como é que então isso aí vai começar a gerar os nossos, você já deu um spoiler ali atrás, mas como é que isso vai começar a gerar os nossos desequilíbrios aí respiratórios? Então, a gente sabe que devido ao embotamento do Agni, né? Isso pode acontecer também, né? A gente falou da dieta, mas isso pode acontecer também, Lucas, por falta de Ah, exercício, né? perfeito, perfeito. Por questões climáticas Clima, regionais, uhum, né? Por questões também emocionais, tá? que é Olha bem, só, bem forte, inclusive, né? exato, cara. E isso é uma coisa É um assim aspecto muito... que acontece muito, né? Por exemplo, quando a gente tá triste, você não tem fome, né, cara? Né? Quando você tá, sei Exato, lá, exato. ressentido, magoado, com Aham, medo, com qualquer sensação que te traga algum desconforto interno, você tá, primeiro que você está metabolizando essa emoção, né? Então, o foco da sua atenção está nessa preocupação, nesse medo, nessa tristeza. Então você não vai ter fome. A princípio você não exato. vai ter fome. E aí as pessoas fazem, elas buscam muito conforto no doce, né? E o São os sabor comfort doce, foods, né, cara? exato. E o As comidas de sabor doce conforto. E o sabor doce é o que mais agrava o cafa, né? E elas buscam, na Exato. verdade, o conforto no sabor doce, mas no doce que é viciante, no doce O que é ruim. o pior de todos, né? Aquele que O tem açúcar, né? muito açúcar, Muita óleo, gordura também. gordura, enfim. Então, é uma combinação muito pesada, diversos tipos de alimentos pesados, né? E que geram um estado emocional específico, né? Ora, todo mundo vai buscar um conforto no chocolate, por quê? Né? Porque ele cria uma sensação de prazer, né? Aquilo traz Libera uma algumas sensação de coisas, prazer, mas exato. junto a essa sensação de prazer, isso tem um efeito prejudicial para o Você nosso corpo, que é o aumento desse tem o bônus e o embotamento. ônus, né? Exatamente. E o O ônus, aumento desse, eventualmente, não vale a pena, né? Aí. exato. O aumento desse embotamento do nosso sistema digestivo, né? Então, assim também como o chocolate, né? Pizza e pão de queijo e álcool, cerveja e etc, né, cara? Tem várias coisas que as pessoas fazem uso disso de forma excessiva, né? Que tem esse sabor doce e vão gerar esse embotamento no acne, né? Então, a comida de sabor doce, pesada, untuosa, pegajosa, o clima úmido, Úmido, especialmente quando a gente faz a chuvoso. transição. Aqui em Brasília acontece muito quando a gente faz a transição da estação seca para a estação para a primavera, né, que começa a chover, Isso. e da estação da chuva também para a estação seca, né? E aquela melequeira total que é a estação da chuva, né? Então são Exato. essas A as gente, estações. inclusive, agora a gente está em outono aqui em Brasília, não sei se você percebeu, pelo menos aqui, tá começando a esfriar e a ressecar, né? Sim, exato. Então, Então tem eventualmente a os gente teve distúrbios. algumas chuvas também. Pode falar, pode falar. Esses distúrbios aí, Tem os distúrbios também que acontecem por ressecamento, né? A isso, mucosa resseca, se existe exato. ainda um pouco de muco de qualidade pegajosa, quando a gente entra no clima seco, a mucosa resseca e ela cria como se uma cola ali Exato. dentro
do seu da sua sinus, né, e da sua cabeça, criando Isso. essa sinusite, né? Ou seja, você vê que, eu acho que deu para entender o que eu quero passar, né? Você tinha uma secreção ali, né? Ela foi Ela ainda não ressecada devido ao clima. ela estava ainda um pouco fluidificada, mas quando ressecou, aquilo faz como uma cola, e essa Prega nas cola, paredes dos seios nasais, internamente. exato, e é Exato. justamente esse ambiente onde vírus e bactérias vão se desenvolver, porque ele gosta de um ambiente úmido, de um ambiente Exato. que não tenha um pH, a gente pode dizer assim, né? Que não tenha uma capacidade de transformação, um acne, uma capacidade metabólica, né, para metabolizar aquilo e, enfim, é ali que os vírus e bactérias, né, o fator externo entra criando problema. E essa ideia do fator externo é muito interessante porque algumas dessas coisas respiratórias, né, Mário, elas são muitas vezes são coisas externas que são alérgicos, né? E aí é o que a gente fala, muitas vezes no Ayurveda a gente sabe que existem os fatores externos que são alérgicos, a poeira, eventualmente, um pólen ou sei lá, um pelo de um pet, sei lá, qualquer coisa. A gente sabe que isso pode acontecer, mas a gente vê muito a pessoa, como o corpo daquela pessoa, como a saúde daquela pessoa, né? Ojas, né? Como é que ela vai lidar caso um alergênico externo, por exemplo, entrar em contato com, por exemplo, as mucosas nasais, os seios da face. E aí tem tudo a ver com relação do acne, mais uma vez. Se a pessoa tiver com acne muito bom, eventualmente o acne equilibrado, se ela tem um estilo de vida bom, ela vai ter o quê? Ela vai ter ojas e eventualmente o corpo dela, com todo o processo que a gente tem de defesas, ele vai atuar em cima daquilo ali. E a gente percebe ao nosso lado. Tem muita gente que numa mesma casa, numa família que nessa época está detonada de doenças respiratórias e uma outra pessoa não tem nada. E tem muito a ver Perfeito, com acne daquela pessoa, muito a ver com ojas daquela pessoa, né? exato. E o hoje é justamente isso que o Lucas está falando, né, que a resposta imunológica da pessoa. Quando ela tem, digamos que, um acne bom, os tecidos do corpo dela serão bem nutridos e Exato. ela vai produzir esse fator que é chamado de imunidade, né? Então, essa imunidade ela permeia todos os tecidos, gerando essa defesa do corpo. Então, quando há um tipo de ataque externo, esse odias, né, ou imunidade, na verdade, odias é muito mais do que imunidade, mas esse Sim. fator de imunidade, ele vai ser responsável por combater aquilo que está tentando atacar o seu sistema, né? Então, se você tem uma boa reserva, uma boa resposta imunitária, o seu corpo não vai estar suscetível a tipo de viroses, bactérias e etc, né? Então, OJAS é um outro assunto É que uma live à parte, totalmente. tem muito pano para Só manga, pra né? gente, a gente falou de rinite, um pouco de sinusite, assim, rinite, só pra gente deixar claro, eventualmente, quem tá vendo, algumas pessoas podem saber, mas a rinite é a inflamação das mucosas da região do nariz, mais aqui, né? Quando que a sinusite é todos os seios da face aqui, as cavidades e tal, então tem essa leve diferença, mas no fundo impacta na respiração, no fundo tem a ver com esses alergênicos, no fundo tem a ver com a questão do acne, no fundo tem a ver com a capacidade que você tem de digerir e do seu estilo de vida de alimentação, igual você falou, com relação ao clima e emoções, a gente não pode deixar de falar sobre isso, igual você também já comentou. E isso é que traz a beleza do Ayurveda, né, Mara? Que a gente, simplesmente, uma pessoa às vezes vem fazer um atendimento com a gente, ela, eu tô com rinite, tô com rinite, tô com rinite. Aí você vai começar a ver por trás, o clima está influenciando ela, o local de trabalho, a comida e as emoções. Às vezes ela está passando por uma situação que é muito difícil e tudo isso vem em cima dela e dá uma pancada de sinusite ou de qualquer outra doença e, né, às vezes é Perfeito. emocional mesmo. Perfeito. Então você falou, né, do local de trabalho, por exemplo, ar-condicionado em cima da Eu trabalho com gente. TI. Cara, servidor é 17 graus o tempo inteiro. Então eu tenho que tomar algumas precauções extremas às vezes, ou tentar evitar aqueles ambientes, mas às vezes não tem jeito. Né? Assim, hoje em dia, na verdade, a maioria dos ambientes de trabalho fechado, escritório, no geral, eles têm ar-condicionado central. E nessa época, por exemplo, fria nossa aqui e seca, olha só, isso vai potencializar, né?
semelhante agrava semelhante. Então, eventualmente vai ressecar mais a pessoa, aquele vata vai ficar pior, o Agni pode ressecar ou pode ficar variando demais ou pode diminuir, enfim. São fatores que a gente tem que olhar. Exato. Outra coisa também, Lucas, é comer tarde da noite, né? Tem um fator interessante que eu sempre costumo falar para as pessoas, é do Agni, que assim como o Sol tem todo o seu ciclo de nascimento, ele nasce, né? Ele vai se projetando no, no, Alpino, no, no céu e depois ele começa a se exato. pôr, né? Então, todo esse ciclo solar tem uma relação direta com o nosso ciclo do Agni também, né? Exato, exato. Para a gente entender isso, se a gente observar no meio do dia, isso é, se a gente acorda cedo, né, se a gente tem uma rotina legal, no meio do dia é o horário que a gente vai ter a nossa maior fome, tá? Pelo menos a maioria das pessoas tem Exato. essa resposta se vivem dentro de um estilo de vida legal, né? De manhã, assim como o Sol também está se projetando, o nosso Agni, ou seja, toda a nossa produção enzimática digestiva, ela Do sistema gastrointestinal, tá começando a se manifestar, né? legal, Então, o seu isso. corpo de manhã, ele ainda não produz muita enzima digestiva, não está produzindo ainda ácido hidroclorídrico para digerir comida. Então, se você come muito nesse horário que você não tem fome e também quando o sol já está se pondo, né? E se você come muito e coisa pesada e coisas agravantes de cafa, tudo isso que a gente falou, né? De queijo, banana, Exato, abacate, e é exatamente isso que as pessoas fazem e exato, aquela pizza, de noite. Então, cara, não tem como é, isso não acontecer, né? Então, são coisas importantes da gente falar, porque eu acho que tem muita gente que tem esses distúrbios respiratórios e na hora se identifica. Eu tive muito ao longo da minha vida, né? E se eu não aham, me cuidar, eles acontecem, né? Então, eu sei como é que as coisas funcionam, não só pela minha na experiência prática, pessoal, né? Também pela pessoal. experiência é, de, como terapeuta também, né? E eu acho que isso vai de todo o bate-papo do Ayurveda, independente do tema, que é estilo de vida e autoobservação. A pessoa tem que se empoderar, sacou? Ela tem que começar a perceber que, cara, eu tô comendo muito tarde. Às vezes eu tiro isso, eu dou aula na faculdade, chego em casa, agora não, porque eu tô dando aula online em casa, mas eu chego em casa 11. Muitas vezes, cabeça agitada, falei pra caraca, não tô assim, se eu não tiver com uma clareza mental, cara, eu chego em casa e vou comer. E aí eu durmo tarde. E aí meu sono já não tá legal. Eu acordo no outro dia, eventualmente tendo que ir rápido pro trabalho. E aí eu vou tomar um café da manhã. Cara, eu nem digeri aquela comida que eu comi 11h30 da noite, eventualmente, já meti mais coisa lá dentro. Então o seu fogo digestivo, a sua capacidade metabólica, as enzimas, os ácidos todos, cara, eles não têm tempo de responder e vai ter aquele acúmulo que a gente está falando, né? Então, o que, que eu comecei a fazer? Cara, eu tenho que. Aí é assim, é você começar a focar e começar a dizer para você mesmo, cara, chegar em casa, vou tomar um bom banho, talvez um chá, uma meditação, alguma coisa para eu apaciguar minha mente e vou dormir. Porque se você for no dia a dia e no embrólio das demandas que vão te passando, cara, é só uma descendente para doença. E É, as pessoas muitas vezes, Mara, eu percebo, talvez você também na sua experiência, que muitas vezes elas não querem parar para ver isso porque é difícil. Mas é difícil. O caminho, quando você está acostumado há 30, 40, 50 anos a fazer uma coisa errada, você fazer essa mudança aí não é fácil para ninguém. Não é isso? sem dúvida, cara. Os nossos hábitos, né? Que a gente carrega ao longo de muitos e muitos anos, até que você comece a quebrar isso, né? Tem um fator que o Ayurveda chama de pragna parada, que é o erro do intelecto, né? Então, muitas Exato. vezes a gente se associa com o mundo externo de forma totalmente equivocada, né? A gente se associa com os nossos sentidos de uma forma totalmente errônea, né? E aí você vai buscar pela comida por um fator que não é o mais importante, que é a fome, né? Real. Né? A gente não sabe o que é fome real aqui no Ocidente, né? Digamos assim. Quem vive, né, o Ayurveda, né, que vem de uma família e tal, já tem isso claro, né? Mas para a gente que
está começando, né, a entender, a estudar isso, já é um pouco difícil. E aí, você transmitir isso para as pessoas também, cara, é um processo assim bem delicado e de um autoconhecimento, de uma autoobservação muito, muito delicadas e profundas, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando eu entrei no Ayurveda, eu estou fazendo o curso de nutrição agora, até a própria nutrição moderna já fala um pouco disso, cara, de quantidade de comida, vários estudos científicos, sacou? O prêmio Nobel, o ciclo circadiano, seu corpo está preparado para uma rotina específica durante o dia, alimentação em horários específicos. E quando eu comecei a estudar Ayurveda, que tinha essa coisa da monodieta, eventualmente, tirar o café da manhã, né? O almoço não é o principal. Cara, isso pra mim, tipo assim, como eu vou deixar de comer o meu café da manhã? Isso é um absurdo, tá ligado? Mas por quê? Isso veio lá de trás, uma família tradicional mineira e tal, e sem julgamentos da forma que a gente foi criado. A gente só precisa ressignificar agora e entender que, eventualmente, algumas coisas estão fazendo mal agora, né? E tudo bem. Exato. Marião, tem mais alguma coisa pra gente seguir aí, cara? Especificamente, então, eventualmente falar sobre uma sinusite, alguma coisa mais específica? Como é que a gente Então, pode tocar aí? Já tem mais ou menos uns 35 minutos, eu acho. é, vamos falar então, né? A gente já viu Só para sobre a as gente poder coisas fazer que. um feeling aqui do time. Isso. A gente já viu sobre as coisas que geram esse aumento do CAFA no estômago, que vai gerar aumento dessa secreção do muco. O muco transborda, vai para o pulmão, vai para a cabeça, gerando esses tipos de distúrbios, né? Obviamente que você vai ter distúrbios respiratórios de características diferentes, dependendo do Exato. envolvimento de outros doxas, né? Você pode ter, por exemplo, uma rinite seca, você pode Aham. ter uma rinite com muita água, né? Então isso vai variar, tá? Mas de modo geral o dosha kapha é envolvido porque ele Isso, exato. a sede dele é o estômago, né? E o pulmão é o local para onde ele transborda e a cabeça também, tá? Então vamos ver agora o que é legal, né? O que é bom, o que é importante da gente pensar em termos de tratamento para melhorar essa condição, né? Então a gente viu tudo que era ruim. Agora Eu, vamos ver as coisas que vão ajudar eu a posso só gente. fazer um parênteses aqui rapidamente. Por exemplo, Mário, a gente viu lá que naquela ideia lá da OMS e tal, a rinite aí, a sinusite, são dois grandes fatores aí de 25, atinge 25% da população mundial, por exemplo, né? Então, assim, eu peguei lá nos nossos clássicos ali, e o que que na visão do Ayurveda, o que que pode, por exemplo, ser causadores, então, por exemplo, de rinite, só dois exemplos aqui, para a gente poder especificar, por exemplo, né? Então, o que a gente já falou, manda Agni, né? Um Agni, a capacidade digestiva muito baixa, parece que ele está em pano de fundo de todas elas. Isso aí é consenso. Na rinite sinusite, aparece aqui de novo também. O aumento do dosha kapha, igual você falou, eventualmente pode ter um vata ali levando ou obstruindo alguma coisa, também está presente aqui. Mas nesses caras aí, fatores externos, alergênicos, pode acontecer também, no caso da rinite aí, a gente também já comentou. Exposição ao frio, né? À umidade ou ao frio. Então a gente falou de ar-condicionado, a gente falou de clima. Então são fatores causais, né? Que quando a gente vai atender uma pessoa, que a gente vai olhar uma pessoa, a gente começa a verificar esses pontos também. Uma coisa, Uhum. Mário, que também é um pano de fundo para várias doenças, não só respiratórias, e isso me impressiona, cara, é a viruda rara, que é a combinação errada dos alimentos que tem a ver com o nosso acne. Então, se a gente, só para o pessoal que está escutando, quem nunca ouviu essa expressão viruda rara, é tipo assim, existem certas combinações na visão do Ayurveda de alimentos que se eu fizer e consumir elas, cara, isso detona o meu acne, isso detona os meus tecidos, e é um dos fatores causais das doenças respiratórias e está incluso em rinite e sinusite. Você tem uns dois exemplos de viruda rara para a gente aí, Mário? Que a galera comete. Ah, basicão, né, cara? Por exemplo, no café da. Cara, minha mãe tá me ligando ao vivo aqui, cara. Deixa eu só desligar. Vai, fala. Mãe, depois eu falo com você. Por Vai. exemplo, queijo com leite, né? Todo mundo toma no café da manhã, né? É Exato. aquela coisa básica, né? No geral, uma coisa que acontece, tipo, ó, o próprio pão de queijo, né, cara? Você para pensar, eu, cara, vou me entregar, sacou? Eventualmente, cara, eu comia muito aquele, como é que eles chamam? Queijo quente com ovo. Queijo e ovo é um viruda rara da pesada também, né? Uma combinação Também. que detona a sua capacidade digestiva, né? Eu fui aprender isso com a Ayurveda.
Então são coisas que você, que isso, vai me dizer que o queijo com o vinho delicioso vai me fazer mal. E aí a gente começa a deixar de prestar atenção que pequenas coisas ao longo do tempo muitas vezes é o que detona a gente lá mais para frente na nossa doença. E se a gente tiver uma predisposição, né, Mário? Independente não só para as partes respiratórias, mas para outras doenças, isso aí vai encher, vai ter um tropismo específico para essas coisas, né? É. Então, Fruta com leite, iogurte com fruta, boa, bem outra lembrado. básica, né? Alguém colocou aí, né? São coisas muito Boa, corriqueiras. isso. Vitamina de banana, aí a galera tá colocando iogurte com frutas. Exato, galera. É, Pão de queijo. O Thiago falou, cara, eu sou mineiro, pão de queijo você mistura massa, põe ovo, põe queijo, bate, esquenta e come. Tem um pouco do satmia, talvez, Mário. Tu acredita nisso, cara? Eventualmente o mineiro, como gerações, ele cresce ali, ele come já um pão de queijo. é, Eventualmente, é possível, né? É possível que alguns consigam se adaptar, né? Mas não sei se, e se você faz o uso de forma bem não regular, né? De forma não vai fazer tão inconstante, mal assim, né? pode ser que não tenha problema. Agora, se É, você faz uso todo dia, né? Tipo assim, eu fatalmente. vejo as pessoas no café da manhã, assim, o café da manhã é o quê? É banana, é abacate, aí tem ovo, tem leite, assim, é um basicão que Minha eu mãe entrou, minha esposa também. Mãe, só não te atendi por causa que eu tava online. Vai, Mário. Foi mal. Então, o basicão que eu vejo acontecendo é isso, né? Muito queijo, muito leite, muita fruta densa, pesada, né? Isso só no café da manhã, que é o horário que o fogo digestivo tá péssimo, Exato. Ô, né? Mário, o Robson colocou aqui, só Pita pode digerir essas tranqueiras. Eu coloco o seguinte, lá nessa parte de Viruda Rara, o Vagbata fala o seguinte, eu só abro uma exceção para Viruda Rara. Se você é jovem, me corrige, Mário, se estiver errado. Se você é jovem, se você faz exercícios físicos todos os dias, beleza? E sua mente está equilibrada. Tipo, quem hoje em dia, mano, até os jovens hoje em dia, eles comem mais junk food do que a gente e não fazem É, exercício muitas vezes, né? Então, nenhum bom pita. Eventualmente sim, o Robson, mas de acordo com o Vagbata, cara, é complicado vir o da rara. é. Então, assim, isso é um dado importante, né? Que o Lucas falou. Por exemplo, a dieta de uma pessoa que trabalha com obra, de um pedreiro, é totalmente diferente da dieta de uma pessoa que trabalha com intelecto, de um professor, né? Exato. O cara que trabalha com obra tem muito mais capacidade de digerir uma comida pesada, e ele precisa da comida pesada, né? Do que uma pessoa que trabalha, né, dando aula, com um Exato. No intelecto, escritório. né? Então são coisas totalmente distintas. Ou seja, o fator atividade física, o fator idade, o fator emoção, enfim, são fatores que colaboram muito para isso acontecer ou não, tá? Exato, exato. Então, como que a gente quer falar mais alguma coisa? Não, demorou, toca aí, o que a gente ia pegar aquele Tá. gancho que você levantou aí. Tá. Então, como é que a gente pode ajudar a melhorar essa condição, a tratar, né? Quando a gente pensa em tratar desses distúrbios respiratórios, primeiro a gente tem que reduzir, eliminar a causa, né? Então, qual é o fator causal? O fator causal você geralmente vai observar no estilo de vida, na dieta da pessoa e vai buscar dar alimentos e uso de atributos e temperos e ervas que vão estimular o acne e o metabolismo, né? Então, de modo geral, uma coisa muito corriqueira, muito básica, né? Por exemplo, uma dieta que a nossa avó já falava, né? Canja de galinha, né? Uma das coisas assim que é super fácil de digerir, né? Estou dando um exemplo que a gente conhece, né? Mas uma sopa de legumes, né? Sopa de carne, lentilhas, arroz. Então são coisas cozidas, né? Que já passam por um processo de acne anterior, ou seja, pelo processo de cozimento, você coloca o elemento fogo, né? Você transmuta ele, né? Você coloca o elemento mais leve, você coloca Exato. condimentos, né? Então o uso do gengibre, do alho, Isso que eu ia falar, do... Mário.
A da gente tem cúrcuma, especiarias no Brasil e ervas aqui no Brasil que são totalmente coerentes, né, cara, com os atributos que os textos clássicos lá de 2.000, 5.000 anos atrás falam. Igual, prossegue aí, gengibre, alho, cúrcuma, por exemplo. né? Então, uma dieta mais leve, né, com coisas mais fáceis de digerir, né? Eu dei uns exemplos, né? Canja de galinha, calda de lentilha, arroz e legumes cozidos, né? Enfim. Exato. Então, obviamente que isso de acordo com o apetite da pessoa, né? Outra coisa importante, a água reduzida, você Água de pegar, por redução. exemplo, né? 2 litros de água, deixa ela ferver até ela reduzir a 1 litro, né? Uhum. E aí o que acontece é que essa água ela se torna muito mais leve e, de acordo com os textos, ela é excelente para não é, bloquear os nossos canais de circulação chamados de escrotas, né? Então, quando você Exato. coloca o elemento fogo, olha só, pode até parecer que é uma coisa, uma viagem, né? Mas você coloca o elemento fogo e reduz a água, você tira o atributo pesado dela. Né? Então, essa água, junto com a dieta, junto com Uhum. condimentos por exemplo, alguns tipos de remédios caseiros, né? Por exemplo, a panaceia ayurvédica, né? Isso aí tem a receita em vários lugares, né? Que é o suco de limão, suco de gengibre, açúcar mascavo, Açúcar sal, né? mascavo. Isso, exato. Tem uma outra receita que eu gosto muito de usar é o suco fresco do limão, né? Você rala o gengibre, você rala ele fininho, né? Ah, Espreme ele num pano e tira o suco dele e mistura esse suco fresco com mel. E dá para a pessoa tomar 3 vezes ao dia antes das excelente. refeições, né? Uma colher de sopa, né? Você pode usar um chá de gengibre, é, você pode usar diversas especiarias ou até mesmo 3 condimentos picantes, né, que é o chamado de tricato. Tricatu. Você pega o pó Isso. do gengibre, o pó do cravo e o pó da pimenta do reino. Você pega uma colher de café, mistura com mel e toma 3 vezes ao dia. Então, todos são medicamentos que vão atuar no nível do estímulo do seu fogo digestivo, tá? Então, digamos assim, que é fundamental, além da dieta, a gente estimular esse Agni, né, com Mário, esses a gente tem condimentos. uma. Isso, beleza. Só que complementando o que você falou, né? A ideia é sempre que a gente está com um pano de fundo de a gente poder estimular o nosso Agni, consequentemente dar poder, dar empoderamento para o nosso corpo poder fazer a parte dele, eventualmente prevenir ou se tiver numa afecção ele poder é, e curar, vamos dizer assim, ou participar do processo de cura. Cara, alcaçuz é bom também, não é, cara? Assim, a gente tem Exato. algumas coisas, ele é indicado para sistema respiratório, né? Afecções pulmonares, as faringites, bronquites, dor na garganta. Você tem alguma experiência com alcaçuz aí, Mara? Alguma coisa que você possa contribuir aí com a gente? O alcaçuz é uma erva chamada emoliente, né? Ou seja, ela ajuda a fluidificar todo tipo de secreção. Então, Legal. né, a gente já pode entender que ela se aplica muito bem quando você tiver com uma rinite, uma sinusite seca. Isso vai ajudar a fluidificar esse atributo ali pegajoso, né? Então você pode, por exemplo, usar para fazer um lota, né, que o pessoal gosta muito Aham. de A indicar, lavagem, né? né? Você pode fazer um chá de alcaçuz com um pouco de manjericão também, que é muito benéfico, né, para as vias aéreas, né? E se Uhum. tiver com essa rinite mais seca, ou até com um pouco de muco também, fazer essa lavagem com esse chá de alcaçuz e manjericão, que ele ajuda a fluidificar, a eliminar esse excesso tanto de secura, quanto também um pouco desse muco que ficou estagnado ali. Tá? Então é um chá muito bom. Eu prefiro indicar ele no caso dessas condições mais secas, né? Tá. Condições mais úmidas, por exemplo, uma rinite, né? A pessoa está com esse excesso de água correndo do nariz, né? Sem Coriza, tal. coriza, sem infecção, digamos assim, né? Então você pode Tá. pegar, por exemplo, um pouco de cúrcuma em pó, coloca na panela
deixa ela queimar e você cobre o seu rosto com uma toalha e inala aquela fumaça. Você pode A inalar, você fumaça. pode tampar uma narina, inala até umas 8 vezes essa fumaça por cada narina, né? E aquilo vai ter um efeito extremamente adstringente, vai ajudar a estancar esse líquido, essa coriza que está correndo ali, né? Então, a cúrcuma, o vatchá a gente usa também, né? Que é o cálamo Para os aromático, cálamos. Isso. né? Outra coisa legal, cara, é o escaldapé, né? O suédano, né? O suor, né? Sim, suor. Você fazer um escaldapé na água bem quente, né? Você coloca o seu pé ali na água bem quente e isso ajuda também a drenar um pouco desse muco da cabeça a sair, né? Pelo suor, né? Digamos assim. Sim. O Mário, a Paula, oi Paula, a Paula aqui de Brasília, tá aqui nos acompanhando, ela colocou, e quando já tiver adoecido com sinusite, por exemplo, a gente comentou algumas coisas, né? Tem alguns chás, mas a gente tem que ver sempre muito a questão do acne, como é que tá, da alimentação dessa pessoa, ver os fatores causais externos, internos, mentais e etc e tal, ainda essas dicas aí dessas ervas especialistas que a gente já falou, né? Perfeito. Então, a sinusite. Ô Paula, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui. É um prazer estar falando aí e você escutando. É, a Paula é doutora, né, em farmácia, É, assim, uma pessoa com conhecimento de pessoa do plantas MD. fantástico, né? Então, quando a gente está pensando numa rinite já, numa sinusite já com infecção, por exemplo, aí você está já considerando um outro quadro, né? Você pode ter uma virose ali e tal. Então, além da dieta, a gente tem que pensar também nos tipos de remédios, né? Para o tipo de para o estágio onde ela se encontra, né? Se for um estágio mais avançado, então a gente não pode pensar só em medicamentos simples, a gente tem que pensar em compostos que são minerais, né? E aí, tanto o Ayurveda quanto, por exemplo, a antroposofia, elas têm esses compostos e, por exemplo, aqui é fácil de você encontrar compostos da antroposofia, né? A Veleda, ela tem lá o Rinidorum, né? Que é usado para Aham. rinite, e o Sinudorum e o Rinidon, né? São dois medicamentos, um para sinusite e outro para rinite, né? Então, você usar isso, de repente associar com medicamentos do Ayurveda, com a dieta e com toda esse gerenciamento que a gente faz ali, né? Dependendo do tipo de agravamento, né? De secura, de umidade, né? Você usar um tipo de substância diferente, né? Enfim, então você vai gerenciando. Mas no caso da sinusite em si, o, eu gosto muito de usar a vaporização com óleo de eucalipto, né? E também Eucaliptus às vezes globulus. e às vezes junto com melaleuca, que tem uma capacidade antiviral muito boa, né? Então, para esses casos, assim, eu prefiro não colocar o atributo de água, né, para você lavar, mas o atributo do vapor, que é mais leve e além disso, o óleo essencial ele é muito penetrante, leve e tem um efeito mais potente, né, e mais específico para o caso de uma sinusite, né, do que você usar o Lota. O Lota pode piorar nesse caso de infecção. Tá? Então, no caso de sinusite, você pegar, ferver a água, botar 3 gotas de óleo essencial de eucalipto, 1 ou 2 gotas de melaleuca, né? E faz uma inalação todo dia antes de dormir, junto com a dieta, junto com os temperos e ervas para o acne, tudo isso. Você tem que seguir uma orientação, né? Não é só fazer lá a terapia Conjunto de local e coisas, não né? seguir uma orientação, porque não vai adiantar nada, né?
Exato. Mário, eu vi também, cara, que eventualmente existe a possibilidade, coincidentemente estava pensando nisso, a Paula aqui mandou pra gente sobre náusea. Se a pessoa tiver eventualmente acometida com alguma coisa nessa parte aqui nasal, dos seios da face, se ela, eu acho que se ela tiver com um certo bala ainda de um acne relativamente bom, eventualmente uma Nutella cabe aí, um programa de náusea junto com todas as outras coisas também, eu acho que eventualmente pode se não tiver em crises também, né? Tem que ver como é que é o estado da pessoa, o acne, várias coisas, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, quando a gente considera qualquer tipo de karma, né, para o Ayurveda, ele tem as terapias que são terapias de Shodhana, então são terapias de purificação profunda. Extração, purificação, exato. O Nasya é uma dessas terapias, né, que limpa os doshas da cabeça, purifica os doshas Uhum. da cabeça. Então, se você vai fazer um tipo de qualquer tipo de inalação de substância com óleo, você tem que estar com, digamos, com o acne restaurado, com o acne bom, né? Não Exato. está com o kapha agravado, porque você Muito vai colocar gravado. óleo, mesmo que esse óleo seja medicado com substâncias picantes, penetrantes, redutoras de kapha, você tem um atributo oleoso. Então, no caso, você precisa passar por um processo que a gente chama de amapatiana para digerir toxinas do sistema digestivo. Aí depois que você digerir essas toxinas do sistema digestivo, você pode eliminar o dosha da cabeça, ou seja, o restante que ainda está ali e que eventualmente te gera problema, né? Mas a princípio a gente não deve fazer o karma, né, esse processo de purificação com com óleo, né? Então aí é melhor você reduzir o dosha, ou seja, se reduz os sintomas, né? Através de todas essas terapias de promover o acne, reduzindo a dieta, tudo, enfim, nesse sentido que a gente já falou, e depois você elimina o dosha. Então é uma condição que ela tem que ser administrada para uma pessoa que tem Exato. experiência. Ela não é uma condição. A gente está falando tudo isso aqui, né, Lucas? Mas tudo Mas tem um isso contexto, né? exato, não pode ser feito assim, pô, peguei as dicas lá, anotei tudo, Vou sair gravei e pingando tal. coisa no meu nariz. É. O Anutaila é um óleo especial, medicado com várias ervas. Vai parar aqui, viu, Lucas? Tá dizendo aqui que vai, em 20 segundos vai parar. Então, é um óleo medicado usado para. Depois a gente entra, né? Quando parar. A gente entra de novo e termina, né? É. Se cair, Então, galera, a gente volta, né? Volta no do Mário, aí chama de é. novo e a gente continua. Voltamos aqui, tô esperando o Lucas entrar, gente. Vamos ver aqui. Cadê o Lucas? Só para a gente terminar aqui, finalizar o nosso bate-papo. Acho que com uma hora ele cai. Oi, prima, tudo bom, Elisa? Minha prima lá de Petrópolis, lá do Rio, Petrópolis. Meu xará, Mário, de São Paulo. Legal, gente. Bom ver vocês aqui. Ó, o Lucas está aí. Ô, Lucas, então, é, Voltamos. Vamos lá. vol- voltamos à nossa programação normal. Então, a Ah, sua minha irmã irmã entrou tá aí aí, também. já que você deu tchau pra galera. Minha irmã tá aí, minha esposa apareceu, minha mãe. Obrigado por todo mundo. Vamos A minha nessa. esposa Valeu. também, aí, ó, uma galera entrando. Uou. Vamos lá. Então, a gente estava falando do Anutaila, né? O Anutaila é um medicamento que ele é um óleo, né? Medicado, feito com óleo de gergelim e várias ervas, né? E ele é usado no Dinacharya, né? Que é a rotina diária do Ayurveda, né? Você pingar 1 a 2 gotas 2 vezes por dia, né? Como uma forma de você manter as suas vias respiratórias sempre limpas, né? Agora, quando a gente está considerando uma condição já de rinite, sinusite, né? Você tem que observar aquilo para você administrar de forma adequada, tá? Então,
é importante saber qual é o estágio da doença, qual é o tipo de distúrbio, qual é a característica, qual é a qualidade do atributo apresentado por aquele distúrbio antes de você fazer o uso. Né? Mas de forma como uma prática corriqueira do estilo de vida, o Anutaila ou o óleo de gergelim, você pode pingar ele Também. uma gota, né, 2 vezes ao dia, né, para manter essas vias respiratórias limpas. Né? Isso se você não está com secreção, com catarro, etc. Né? Então, de forma preventiva, o que a gente pode pensar? Né? Cuidar da digestão, cuidar do acne, né? Passo um, Observar exato. esses, né, observar esses fatores que a gente falou, né? Se você está digerindo bem a comida, se não está sentindo nada desses sintomas, né, de peso, empachamento, aumento de secreção, salivação, e etc., né, disso que a gente falou. Fazer exercício pela manhã em jejum, que vai ajudar O o Agni. seu metabolismo, né, a ter uma boa capacidade de digestão. Usar água morna ou chá de gengibre ao longo do dia, chá de manjericão. Tem diversas substâncias que podem ser usadas como preventivas, né? E fazer o uso tanto do óleo de gergelim como o Anutaila e as práticas de pranayama, né? As práticas Pranayama. do yoga, que são técnicas respiratórias que auxiliam a limpeza das vias nasais. Então, de forma geral, são alguns dos cuidados preventivos que a gente pode ter, né, para não deixar o dosha se acumular na cabeça e gerando problemas, né? Exato, exato. Muito bom. Essa parte do pranayama é importantíssimo, né? Lembrar também que o Ayurveda faz muito uso das práticas, né, do yoga também para colaborar e contribuir, na verdade, né? São ciências irmãs, né? Então, até alguém perguntou alguma coisa antes de a gente cair e voltar. Ah, a questão pulmonar, então essa questão de coronavírus, pulmão, imunidade e tal, a parte dos pranayamas também, eles vão contribuir muitos, vai contribuir muito para essa questão pulmonar, de respiração. É óbvio, né? A gente tem que lembrar que se você tiver uma situação em que realmente ela exige um cuidado de mais atenção, é uma coisa mais crítica, você procura os serviços médicos que são necessários. Então, Nadi Shodhana, né, Mário? Tem vários tipos de pranayamas aí que podem ser encaixados nesse contexto. Mas, pessoal, o que eu acho que fica bem claro, né, Mário, aqui a gente já meio que direcionando para o nosso final, é que a gente, assim, a base de tudo isso aí vai ser o cuidado com a nossa capacidade digestiva e metabólica, que é o Agni. E muitas vezes, pessoal, a gente comentou um pouco sobre isso, a gente não se observa para saber se você naquele dia, por exemplo, está já empachado, se você aquele dia já está com uma certa queimação. E o que a gente vê muito, né, Maria, é que as pessoas eventualmente ficam tomando alguns medicamentos de forma crônica a vida inteira, em vez de tentar fazer uma reeducação alimentar, uma reeducação de estilo de vida. A gente aqui não está pedindo para ninguém tirar nenhum tipo de medicamento, não é isso, mas assim, é pelo menos se conectar, né, Mário? O Ayurveda ele traz muito isso aí. Então, usando a ideia da meditação, você é instrutor de meditação, a ideia dos pranayamas, dos exercícios físicos. Então, perceba que o Ayurveda, por ser uma ciência da vida, ele vai lidar com todo esse ciclo da vida, passando da alimentação para o corpo físico, para a mente, o sutil ou espiritual, eventualmente, quem tiver mais ligação com isso. Então, mas aqui, para essas doenças respiratórias, tomar cuidado com o Agni, fazer ele ficar um Agni equilibrado e com as comidas cafas, né? Não deixar gravar muito, por exemplo, o cafa, que seriam os fatores causais iniciais, vamos dizer assim, não é isso? Perfeito. Então, como a gente falou, né, é um distúrbio basicamente relacionado com dosha kapha, podendo ter envolvimento de outros doshas, né? Do Então vata todos os também acontece, cuidados, dependendo da doença. né, então todos os cuidados são nesse sentido para que o kapha não se agrave, né? E eu acho que é isso, né? Acho que a gente já falou tudo que tinha que falar, né? Só Não sei se você lembrando quer aqui, fazer. então, não, é só, então, assim, algumas ervas especiarias que a gente comentou aqui. Falamos do açafrão da terra, cúrcuma longa, que ele tem um impacto muito positivo aí nos estados alérgicos, na condição de baixa imunidade também, nas alergias, né? Até bronquite, faringite e tal. Tem pesquisas científicas, o Ayurveda já versava sobre isso há milhares de anos, mas hoje em dia a ciência vem comprovar. Comentou sobre o alho também, né, Mário? O alho é muito importante, ele também tem a mesma ideia aí, digestão fraca, Agni baixo, a gente pode usar o alho também.
as infecções respiratórias também. Comentamos do do alcaçuz, só fazendo um feedback também, que tem um impacto na parte respiratória. O alcaçuz também tem um impacto na parte gastrointestinal. Você comentou muito bem sobre ele também. E aí eu acho que é isso. Cara, eu trouxe aqui, não sei se cabe, uma ideia de um Citalopalato Churna, né? Que é um compostozinho Legal. também que pode ser usado, né? Então, ele pode ser usado para gripe, tosse, bronquite, rinite alérgica. Qual que é a ideia? A gente pegar em partes iguais aqui o pípali, eventualmente alguma outra pimenta, se não for o pípali, Mário, você recomenda aí, talvez? O pipa não tendo, você pode usar o gengibre e a pimenta do reino, né? Ou até mesmo o Isso, cravo também. O cravo legal. é um bom para fazer o tricato, né? Com três, é. Eu peguei uma aqui, então, a pimenta do reino, por exemplo, o gengibre, eventualmente o alcaçuz em pó, canela, cravo, cardamomo. Olha só, já é um combo aí um pouco mais robusto. Em quantidades Aham, iguais, eventualmente, no pó, mas o Citalopalato ele tem uma base do açúcar, né? Então, eventualmente, aham, somaria a quantidade dessas partes iguais aí, colocaria a parte de açúcar, tritura tudo isso, faz um pozinho aí, bem, e pode tomar eventualmente depois das refeições, por exemplo, com uma água morna, vai ajudar na questão de digestão, na questão de rinite, gripe e por aí vai, né? É um exemplo perfeito. só também de junção de várias É, ervas que o Ayurveda lida muito bem com isso e versa sobre isso. exato. Então, o alfavaca, manjericão, Alfavaca, né? Tem várias plantas aí que são fundamentais, né? Eucalipto, exato. para o sistema respiratório, enfim. Então, acho que é isso. Tem alguém Cara, eu perguntando acho que é aí, adoro isso. ashwagandha, aí já é outra coisa, né? Ashwagandha e ginseng são ervas tônicas, afrodisíacas, que já tem um outro caráter. Mas tá perguntando para você aí, Lucas, ó. Oi? Quem? Eu Alguém eu tá não tô falando com vendo aqui, não você. apareceu para mim. Sou irmã do Lucas, é Ari, minha irmã, Mariana. E Ari aí? Leal. Ali A live Leal. vai estar salva? A live vai estar salva aí. Então, eu vou baixar essa live. A gente vai disponibilizar depois, vai ficar 24 horas no perfil do Mário, né? As duas partes. Eu vou baixar isso aí, depois vou transformar isso num áudio também do podcast. Até aproveitando aqui o gancho, Mário, vou falar um pouco e você também dá o gancho aí dos cursos e tal, a gente já podia encerrar. Então a live sim fica salva, vou salvar isso, vou juntar os áudios, dar uma editada no que for preciso para essa junção e a gente faz um episódio do Ayurvedics Podcast aqui. Então, assim, o que eu disponibilizo para o pessoal de forma gratuita? Tem o aplicativo do Ayurvedics, então na plataforma Android, ele é gratuito. Ayurvedics, tá o nome do perfil aí com que o Mário está fazendo, é esse meu perfil aí. Vai chegar uma versão aí, possivelmente mês que vem, para iOS, uma nova versão que vai ter parte de mantras, vai ter alguns preparos também caseiros sobre plantas e etc e tal, complementando o que já tinha. O podcast, e eu acho que é isso. Eu não estou ainda na condição, na altura de ser um professor, tal como o professor Mário JP Neto com seus cursos aí, que inclusive sou aluno e recomendo bastante. A gente já fez cursos práticos aqui em Brasília, de uma sabedoria muito grande, de uma prática e aplicabilidade grande. Passo a bola para você, Mário. O que está rolando aí do seu lado para poder trazer o Ayurveda para a gente? Então assim, eu também indico aí bastante o podcast do Lucas. Tem um conteúdo muito, muito grande, muito, muito bom, muito valioso. Assinem lá. E quem quiser estudar Ayurveda é uma excelente forma, um excelente local para estudo, tá? Bom, eu tô agora, a gente está divulgando um curso sobre plantas, né? Exatamente nesse momento que a gente está falando sobre plantas e gerenciamento de doenças do tubo respiratório, né? Eu vou dar um curso sobre plantas e a gente vai falar sobre 35 plantas, plantas Oh, que são legal. usadas no Ayurveda e que a gente tem bastante acesso aqui no Brasil, tá? Então toda a parte teórica, todo o entendimento, todo o embasamento, né, que a gente pode chamar de farmacologia ayurvédica, né, o entendimento e aplicabilidade dos princípios, né, dessas ervas que a gente tem e como usar em diferentes casos, né? Então é um estudo que eu venho realizando aí ao longo de 2, 3 anos
e que eu dava até então esse curso, era um curso presencial, mas agora a gente está disponibilizando ele online, né? Então, quem quiser Nesses saber tempos mais, de Covid. no meu perfil, né, do Instagram, Mário, underline, JP, underline, Neto, aí a gente já está divulgando o curso lá, ele vai começar Legal. agora em maio. Show de bola. Então, acho que é isso. O podcast, só para comentar, vocês conseguem achar o Ayurvedas Podcast lá no SoundCloud, você consegue achar ele no Spotify ou em qualquer outro lugar também. Mário, então é isso. Pelo seu perfil, o pessoal consegue entrar em contato com o curso, então, se precisar. Online, né, galera? Então, quem Isso, não é de Brasília, né? Então, pô, essa ideia do online é muito boa, né? Porque tem a capacidade. Até comentei isso na live com o Thiago Namastê, né, Mário? Que é uma coisa que a gente está trazendo aí, que está aparecendo muito, que é ter o curso online, mas ele é, de certa forma, assim, a galera tá participando, né? Uma coisa meio que ao vivo. Vai ser o formato desse também das plantas, aí, igual a gente está fazendo lá o de casos clínicos lá? isso. Então, a gente tem toda a parte teórica, né, onde a gente vai estudar as plantas, vai estudar os princípios básicos, né, do entendimento de como utilizar essas plantas. E no final a gente vai ter a parte também de prática, né? Não, não é só teoria, isso vai Legal. tudo ser gravado. Essa parte de preparos, né? Onde a gente vai fazer medicamentos, óleos medicados, chás de ervas, Excelente. esses churnas, né? Que são os pós para usar em diferentes condições, até pós-digestivos. Tudo isso vai estar gravado, né? E a pessoa vai ter acesso às Tá. aulas gravadas, então quando ela quiser reassistir, ela pode assistir o material didático. Então, geralmente nos cursos online, cara, o material didático ele é bem um pouco mais caprichado, né? Então, pesquisas Aham. científicas, a gente vai colocar, vai dar acesso Legal. a todo esse material preparado e pesquisas e as videoaulas, então tudo isso vai estar disponível para a pessoa assistir e reassistir quando quiser também, né? Perfeito. Então, Mário, acho que é isso, cara. Então, eu queria agradecer aí, foi excelente. A gente não está podendo se ver aqui em Brasília por causa do Covid, estamos respeitando isso aí. Mas online aqui, prazer te ver mais uma vez aí, tá podendo participar de alguma forma. Para mim é uma honra estar podendo participar com você. Sou seu calouro, então tá podendo receber esses conhecimentos aí, contribuindo também, eu fico bem agradecido. Valeu mesmo, um grande abraço. Pessoal que participou aí, brigadão também pela disposição, por estar aqui com a gente. Compartilhe depois a live aí, os nossos perfis. Quanto mais a gente levar a Ayurveda de forma aberta e pública aí também, né, Mara? É bom para todo mundo, eu acho, né? É isso aí. Exato. Valeu, Lucas. Pô, brigadão, cara. Foi muito bom estar contigo aí também. Espero vê-lo ao vivo em breve, né? Para a gente Isso trocar aí. aquela ideia. E Perfeito. agradeço a presença de todo mundo aí. Algumas pessoas conhecidas, outras não, mas que bom que vocês estiveram aqui, ok? Obrigado a todos. Valeu, gratidão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.